Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson, no canal Um Flamenguista Sincero. E eu sei, tá um pouco atrasado, mas eu quero fazer a minha crítica sobre o jogo Internacional 2, Flamengo 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se vocês estão entrando aqui esperando críticas fortes ao trabalho, já sai do vídeo, porque isso não vai acontecer. Vou dar um breve resumo sobre a atuação individual de cada jogador e depois eu dou uma crítica sobre o trabalho do Jorge Sampaoli em si. O Santos, sei que tem gente criticando ele pelo segundo gol, mas eu gostei do jogo dele como um todo, porque ele jogou bem adiantado, ele trabalhou bem com os pés. Eu acho que é algo que já deu pra ver uma diferença de como ele tá atuando para como ele atuava antes. Viu que ele jogou bem adiantado, umas horas saía da área para sair tocando, acertou bastante os passes. Talvez tenha falhado no segundo gol, mas não é uma bola simples, qualquer goleiro pegava. Não é assim, o cara teve muita felicidade, bateu bem. Então, eu acho que já houve uma evolução no trabalho do Santos e eu não acho que ele fez um jogo tão ruim assim. O lateral direito Wesley, que eu vim elogiando, infelizmente não fez um bom jogo. Não sei se sentiu a pressão, não sei exatamente o que foi, mas ele já não desempenhou como ele estava desempenhando. A nossa dupla de zaga não foi mal, mas foi bem mais ou menos, né? Tomamos 2 gols ali em desatenções, em lances que iniciaram em laterais, então é inadmissível tomar 2 gols iniciando a jogada por uma lateral. Então acho que a dupla de zaga, os dois foram nota 5, assim, sabe? Nem bem, nem mal. Ayrton Lucas, que a gente tá esperando um futebol enorme, eu acho que a gente tá esperando dele mais do que ele pode entregar, e eu não tô dizendo que ele é ruim, mas a gente tá esperando que todo jogo ele vai fazer gol, vai dar um passo pra gol, e esse jogo ele foi bem mais tímido, assim, o jogado do segundo gol foi pro lado dele ali, então eu acho que ele foi um pouquinho abaixo, o Ayrton, nesse jogo. E a nossa trinca de volantes, eu quero dar um pontinho a mais aí para a atuação do Gerson. Foi uma atuação muito acima do que ele vinha atuando. Já dá para ver uma diferença de posicionamento dele, né? Que o Sampaoli alterou o posicionamento dele, ele joga um pouco mais adiantado, a gente abre mais para a esquerda, ele tem alguma liberdade. Então foi o melhor jogo do Gerson, acho que uma nota 7, 7,5 pro Gerson. Agora, Vidal e Thiago Maia são dois volantes que fazem um papel parecido. Eu gosto do fato do Vidal tocar a bola de primeira, eu acho isso importante para um volante. Só que o Vidal é um cara que, sabe, ele já não tem mais o mesmo vigor físico que ele tinha, que era o que fazia ele ser um excelente volante nível europeu. Só que, como ele não tem mais o vigor físico, ele já não consegue mais recuperar tanta bola. Ele tem aquela visão de jogo, qualidade, mas toca muito para trás e tal. Apesar de, como eu falei, ser um cara que toca de primeiro, isso ajuda ao time a andar mais rápido, mas um pouco abaixo o Vidal. E o Thiago também. O Thiago fisicamente não é um cara tão forte, tipo, de velocidade e tal. Ele é forte de corpo, mas não é um cara rápido. Então, acho que falta um João Gomes aí, que poderia ser uma posição que a gente começasse a testar o Igor Gomes, que é o menino mais jovem, que vai correr pelos outros. Todo time tem que ter um cara que corre pelos outros. Everton Ribeiro se torna uma incógnita, porque na minha visão o Everton já não tem mais futebol para ser o titular do Flamengo. Um jogo ok para baixo dele. Quando ele era mais jovem, ele conseguia driblar e dar seguimento nas jogadas, e parece que ele não conseguiu adequar o futebol dele à falta de força física que ele vem tendo por conta da idade dele. Se eu não me engano, o Everton tem 33 anos. Ele é um bom reserva que pode entrar e mudar partidas com outros times mais cansados, mas hoje o Everton Ribeiro já não é um cara que entrega tanto. E o Arrascaeta voltando, acredito que o Everton vai jogar bem menos. E a nossa dupla de ataque, Pedro e Gabigol. O Gabigol fez um gol que foi anulado numa boa jogada do Flamengo. O Gerson estava um pouquinho adiantado. O Gabigol, infelizmente, o jogo dele não está funcionando. Eu realmente acredito que o Gabigol é o tipo de jogador que vira a chave e começa a dar tudo certo para ele. O pessoal está reclamando que fisicamente ele está mal. Não concordo, ele não está gordo, ele está mais forte, mas não está gordo. Ele é um cara que corre muito, só que o futebol dele não está encaixando. Então eu acredito que voltando a Arrascaeta e o Bruno Henrique crescendo de produção, voltando de lesão, ele deve perder oportunidades para o Pedro, que apesar de ter feito um péssimo jogo, o Pedro não foi bem, só que o Pedro está no melhor momento. E momento por momento eu acho que o correto é o Pedro estar jogando. Mas enquanto o Arrascaeta não volta, tudo bem o Gabi estar jogando com o Pedro. Acho que essa dupla pode dar certo como deu no ano passado, mas nesse ano não está funcionando, o Gabi dá um pouco abaixo, o Pedro está num bom momento, mas fez um péssimo jogo contra o Internacional. Dadas as notas e resumo de jogadores, eu quero ser bem honesto, o pessoal não gosta de aceitar que existem jogos que a gente não é favorito. Jogar contra o Internacional aqui no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, é um jogo difícil. Provavelmente o Inter não vai perder mais de 3 jogos no Brasileirão inteiro. E a gente teve a oportunidade de ganhar. Nós tivemos uma oportunidade de Gabigol, tivemos uma bola na trave com o Matheus França. Então o Flamengo teve oportunidades. O Flamengo jogou melhor que o Inter. Porém é um jogo na casa do Inter e o Inter tem que ser respeitado, é um time gigante no Brasil.
E eu já esperava que seria um jogo muito difícil. Comentei com meu pai, cara, se a gente sair com empate hoje é bom. Mas já dá pra ver que o São Paulo e o Flamengo é um time mais coeso. Ainda falta muita coisa e vai demorar para encaixar porque a gente não tem dias de treinamento. E uma coisa que meu pai comentou e eu concordo, essa mudança de jogadores faz com que eles não fiquem entrosados entre eles. E um time entrosado como o Jorge Jesus, teve uma entrevista de um cara do Boa Vista que ele falou, cara, eles falavam um número e saía uma jogada e a gente ficava perdido em campo. Por quê? Aquele time do Jorge Jesus era os 11 jogadores que jogavam juntos o tempo inteiro, então eles sabiam sem olhar para o cara onde o cara ia estar. E essa troca de jogadores, todo jogo uma escalação diferente, pode atrapalhar essa questão. Eu acredito que eu conheço que o São Paulo não faz times iguais, mas ele vai ter que ter uma base de uns 9 jogadores ali que se conheçam em campo. E um detalhe importante, a gente sempre soube que o Arrascaeta é uma peça fundamental para o Flamengo. Sempre que o Arrascaeta não está em campo, o Flamengo diminui seu rendimento. Isso é provável, estatisticamente falando. Então, o Flamengo está se mantendo como pode sem o Arrascaeta. Tudo bem, temos um grande elenco, mas o Arrascaeta é fundamental. Não existe um time no Brasil que não sentia a falta do Arrascaeta. Então, eu acredito que o Arrascaeta voltando, e sem esse problema da pubalgia dele, se ele voltar 100%, o Flamengo eleva o nível dele bastante. E vocês, o que estão achando do trabalho de São Paulo? Estão gostando? Não estão? Comenta aqui, adoraria discutir isso com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, galera!